Aqui novamente, né, para o nosso propósito, que é falar da palavra de Deus, realizar nosso devocional e realizar uma oração pelos irmãos. Eu atualizarei hoje ainda, se Deus quiser e assim permitir, mas percebi que tem algumas pessoas que curtiram e assim, eu não consegui ainda adicioná-las na listinha, então me perdoa, mas saibam que hoje mesmo já atualizarei e estaremos realizando a oração. Vamos começar louvando a Deus com o hino Maravilhosa Graça. E continuando, né, nossa liturgia, vamos pegar aqui o caderninho. Não que o caderninho tenha poder, muita gente até critica, né? Mas na verdade eu acho prático. Não acho que ele tem poder, não acho que Deus não cria um poder porque você escreve aqui, não acho nada disso. Eu acho que ele é prático. Só isso, e nos ajuda a focar exatamente naquilo o qual gostaríamos de focar, que é lembrar das pessoas, certo? Se eu não conseguir lembrar de você ainda, meu irmão, meu amigo, que você está vendo, me perdoa, mas você estará sendo adicionado, né?
Como vocês sabem, eu fui raspar a cabeça hoje, pra vocês terem noção. Fiquei uma semana aí, ainda estou nos estresses, mas graças a Deus tem sido bom conosco e a recuperação também tem sido boa. E conseguimos trabalhar no final de semana, Deus tem nos abençoado, nos ajudado e nos sustentado, que é o mais importante. Vamos elevar a Deus uma palavrinha de oração para que logo após a gente esteja lendo sua palavra, certo? Senhor nosso Deus, nosso eterno e poderoso Pai, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui. Obrigado, Pai, porque somos livres para te adorar, somos livres para professar nossa fé e para viver nossa fé, Deus. Senhor Deus, que não venhamos a esquecer disso, que não venhamos a nos colocar como apenas vítimas, mas que venhamos a defender essa liberdade que temos em Ti e defender a Tua palavra, Pai, defender os Teus princípios como os verdadeiros cristãos que somos, Pai. É necessário, Pai, lembrar quantas pessoas e quantos irmãos padeceram para que Teu nome fosse glorificado, Senhor. E conosco não será diferente. Um cristão que não consegue analisar que ele vai ter alguma retaliação do mundo, alguma coisa de errada está acontecendo. Senhor Deus, não queremos ser amigos do mundo, mas queremos demonstrar ao mundo que somos diferentes e queremos garantir nossos direitos básicos de falar de Ti, de viver o Teu amor e o Teu querer. Que o mundanismo não esteja invadindo a igreja de forma mais eficaz do que ele já está. Que possamos ter consciência em Ti de que devemos puxar esse freio de mão e devemos novamente nos reformar, Deus. Senhor Deus, pedimos a Ti para que venhamos a ser sábios e compreender tudo quanto tem acontecido no mundo e como devemos nos portar, Deus. Senhor, eu venho te pedir agora, Pai, pelas pessoas que sempre estão aqui, sempre estão nos auxiliando, Pai, sempre estão de alguma forma, Pai, nos fortificando, Pai. Eu me lembro agora, Pai, da Dona Eli, amiga da Tamires, nossa vizinha, que o Senhor possa abençoar grandemente a ela, Pai, possa dar muitos anos de vida, muita saúde, ó Pai, que a saúde e a presença em Ti, ó Pai, seja mais importante, ó Pai, do que todo o tempo que nós vivemos, ó Pai, porque um dia, Pai, vivendo na Tua presença é muito mais valoroso do que a gente viver 1000 dias em qualquer outro canto, ó Pai. Então, Pai, inunda o coração da Dona Eli, ó Pai, de igual forma, ó Pai, esteja com os filhos dela, Pai, o Marcos, o Mauro, a Marley, a Márcia, a Marceli, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada um deles de forma especial, esteja se colocando presente na vida de cada um deles, ó Pai, que nunca falte, ó Pai, alimento, nunca falte oportunidade, que o Senhor sempre possa estar perto, ó Pai, que Sua mão sempre possa estar os acompanhando, ó Pai. Senhor Deus, de igual forma, eu peço pela Vilma, também nossa vizinha, que tem sempre curtido aqui, que o Senhor possa estar com ela, possa estar abençoando, Pai. De igual forma, também peço que o Senhor habite em seu coração, que o Senhor possa fazer morada naquele lar e modificar aquela vida, Pai. Sempre porque pensamos que modificar a vida, às vezes, tem um tom meio triste, mas não, na verdade, a gente sabe que uma vida em Ti vale muito, Pai. Uma vida firmada em Ti vale muito mais, Pai. Às vezes, te falo como experiência, às vezes miramos em empregos miraculosos, que ganharemos rios de dinheiro, mas perdemos o contato contigo, perdemos o contato com nossa família, com nossos entes queridos, mas que o Senhor nos livre disso, que possamos viver na sua plenitude, ó Pai. Também te peço pela Dulcimar, ó Pai, pelo Ricardo, pelo Thiago Felício, ó Pai, que são pessoas que sempre têm curtido aqui, ó Pai, pela Mila, ó Pai, a qual conhecemos pessoalmente, que o Senhor abençoe aquela casa, o Senhor faça morada em coração dela, e o Senhor a guie com suas mãos, ó Pai, abençoe a sua filha e o seu casamento, Deus. De igual forma te peço pelo Mateus, ó Pai, que o Senhor possa estar com ele, ó Pai. Ele é um jovem, ó Pai, tem ganhado, né, a noção de realidade há pouco tempo, então que o Senhor possa abrir portas, possa ensiná-lo totalmente no amor, ó Deus. Senhor, eu venho te pedir pelo Fábio, ó Pai, pelo Di, pela Paula, que são pessoas que trabalham como nós, ó Pai, eu e Tamires, que são pessoas que trabalham por conta. Que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, possa estar trazendo novos clientes, ó Pai, trazendo novas oportunidades. E o que eu sempre te peço com relação a mim, a Tamires, que possamos representar a Ti, ó Deus, verdadeiramente em nossos trabalhos, ó Pai. O nosso trabalho lá, no meu caso, vendendo pastel, ele deve ser tão santo quanto um pregador, ó Pai. Devemos estar prontos a servir-te, ó Pai, porque servimos primeiramente a Ti,
para depois servir os clientes, ó Pai. Que não perdamos nenhuma oportunidade, Deus. Que a gente venha a se alicerçar em Ti, Deus. Também te peço, ó Pai, pela família do pastor Nivaldo, pelo próprio pastor Nivaldo, por seu pai, pela Joana e pela Silvana. Que o Senhor possa estar com elas, ó Pai. Que o Senhor possa estar com ele, ó Pai, que está com seu pai lá em Goiás. Que tudo possa correr de acordo com a Tua forma e com o Teu querer. Porque sabemos, ó Pai, temos estudado isso. O Teu querer é sempre mais valoroso do que qualquer uma de nossas vontades, Deus. Que nossas vontades e o anseio de nosso coração esteja firmado no centro da Tua vontade, ó Pai, para que a gente não venha se frustrar, colocando sobre Ti os nossos sonhos, ó Pai, mas que seja o contrário, ó Pai, que venhamos a orar, entendendo no Santo Espírito de Deus que os Seus sonhos são muito melhores do que os nossos, que os Seus planos são infinitamente melhores que os nossos, são insondáveis, Deus. Nós não podemos ter consciência disso. Então que o Senhor possa nos abençoar, possa estar com o pai do Senhor Nivaldo, com o leito que ele está, ó Pai, possa estar o abençoando, ó Pai, rogamos a Ti, ó Pai, para que haja cura, ó Pai, de igual forma, Pai, pela irmã Joana, que o Senhor possa estar com ela. Estive falando com ela há pouco tempo, ó Pai, e ela tem relatado uma melhora, mas que o Senhor possa agir de forma grandiosa naquela família e naquela vida, Pai. Que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, para que eles possam reestruturar a Igreja Verbo Taquara, que aquela igreja, Pai, possa ser um ponto de referência aqui nesse local, ó Pai. Temos, se não me engano, 7 igrejas aqui, Pai, mas cada vez mais a violência tem ficado mais forte. Então, eu acredito, ó Pai, que não temos feito diferença como cristãos em nossa sociedade, ó Pai. Pelo menos em nossa sociedade, no caso, nessa rua. Então, eu venho te pedir, ó Pai, levantar um clamor a Ti, para que tenhamos um real avivamento. E o real avivamento vem do joelho no chão, oração, contrição e leitura da Tua palavra, Deus. Auxilia-nos a viver cada vez mais em Ti e não em nós mesmos, Deus. Também te peço, ó Pai, pelo Rui Marinho, por sua esposa Marisol, que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, que são amigos tão queridos, mas quanto tempo que não vemos eles, ó Pai, que o Senhor possa estar com sua mão sobre eles, os guiando, os dirigindo e os dando saúde, ó Pai. Também peço por meu pai e minha mãe, que o Senhor possa estar dando saúde a eles, ó Pai, principalmente ao meu pai, ó Pai, que tem alguns pequenos problemas, então que o Senhor possa estar o guiando, o tomando em suas mãos, ó Pai, e o restabelecendo conforme a Tua vontade e o Teu querer, que Ele realize muito mais trabalhos, ó Pai, em Tua casa, Deus. De igual forma, minha mãe, ó Pai, te peço que o Senhor abra oportunidades, abra chances, ó Pai, e traga também alunos, ó Pai, porque ela também trabalha por conta. Deus abençoe também minha sogra, Dona Angelita, que o Senhor possa estar com ela, possa estar dando saúde a ela, e em tudo quanto ela for resolver, que ela seja bem sucedida, Pai. Também peço pela minha cunhada, pela Babi, ó Pai, por esse novo emprego que ela está, Pai, que ela tem gostado, obrigado por essa oportunidade a qual abriste. Também te peço pelo esposo dela, Eliandro, o qual sempre tem nos ajudado de prontidão, ó Pai, com relação a qualquer problema que temos em energia lá na Raposo. E a Carol, ó Pai, que o Senhor possa, com sua mão, a guiar, ó Pai, e demonstrar o caminho real, ó Pai. E, principalmente, ó Pai, colocar em seu pequeno coração que nós não devemos nos acomodar com a ideia mundana, mas renovar a nossa mente para que renovemos o mundo, Pai. Também te peço pela minha tia Fátima e pelo meu tio Noel, que o Senhor possa estar nos abençoando naquela casa e que nunca venha faltar nada a eles, ó Pai. Ampara-os, ó Pai, e o principal, que o Senhor venha habitar ali no meio, ó Pai, que a sua palavra seja pregada e que o seu conhecimento seja passado, ó Pai. Senhor Deus, eu venho te pedir agora, ó Pai, que nossos ouvidos não sejam mocos e nosso coração não seja de pedra, que eu venha falar aquilo que não está no meu conhecimento, mas está em seu coração, Deus, que aquilo que eu fale agora não seja porque eu adquiri um certo conhecimento, porque meu conhecimento é muito falho e pequeno, ó Pai, perto de tudo ainda que eu tenho a estudar. Mas que agora, Pai, eu seja como um profeta e fale de Ti, porque a verdadeira profecia é aquela que fala de Ti, não aquela que revela futuros, ó Pai, porque revelando futuros a gente sabe que muitas vezes isso não ocorre de fato, ó Pai, mas que o Senhor possa me auxiliar, ó Pai, para que eu possa expor a Sua palavra de melhor forma. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus é que oro, amém. E é isso, meus amigos, eu prometo a vocês que eu vou colocar bonitinho aqui nesse caderninho. Vou colocar sim, hoje ainda. Hoje ainda eu tenho para fazer pregação expositiva de Gênesis,
né? Eu tenho pensado, por isso que eu tenho demorado às vezes um pouco, porque eu tenho pensado em como eu posso alcançar de melhor forma. Talvez a melhor forma seja falar aqui durante 1 hora, 40 minutos, né, sobre a pregação expositiva, ou talvez não seja, talvez seja eu conseguir colocar isso no YouTube, talvez seja eu colocar no Spotify, talvez seja... Enfim, eu tenho pensado, tenho orado muito sobre isso. Mas vamos agora falar um pouquinho, né? A gente está acompanhando esse devocional, o Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon. E hoje mais cedo eu estava lendo... Queria compartilhar com vocês isso antes de ler, porque por vezes pode parecer que a gente acompanhando o devocional, lendo o devocional e se contristando ali... Se você não lê o devocional, mas você ora, a sua vida cristã está boa. Se você lê o devocional, mas você não ora, a sua vida cristã está horrível. Se você lê a Bíblia e ora, a sua vida cristã pode estar quase completa. Porque só falta um terceiro pilar, que ele vem exatamente da leitura da palavra e da oração, que é você conseguir cumprir, conseguir colocar em prática, praticar aquilo que temos aprendido. Por isso que eu gostaria de hoje levantar essa ideia para vocês. Olha, o devocional temos lido para aprender, enriquecer nosso conhecimento. Mas o devocional por si só, ele não pode nem jamais poderá abençoar a vida de alguém, né? O devocional ele serve como um estudo dirigido para que possamos entender um pouco mais das palavras de Deus, né? E como eu sempre digo a vocês, eu faço de bate-pronto, então, por vezes, é muito interessante que vocês exponham a opinião de vocês, que vocês falem, que vocês argumentem, e qualquer dúvida você pode chegar e pode perguntar. Se eu não souber, eu certamente vou procurar alguém que saiba, e quando não conseguir, de fato nenhum, e não conseguirmos nenhum estudo, eu sou humilde o suficiente para falar, não sei, né? Mas vamos lá, é o 36º dia, olha isso. Estamos em 10% daquilo que fazemos, porque são 365. Êxodo 12:13. Vou marcar aqui com a minha raposinha, né? Literalmente também a gente fez essa para mim. 12:13. Vamos ler na King James, que ela tem a letra grande e para mim é bem mais fácil. Por ser espaçada, né? Fica mais fácil a leitura. Êxodo 12:13. Segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. 12:13. Confirmando aqui. Êxodo 12:13. Leamos. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para destruir. Quando ferir eu a terra do Egito, leamos, pois, novamente. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Senhor Deus, que possamos entender o contexto, o conteúdo de tudo quanto o Senhor tem querido passar para nós e que o nosso coração seja terra fértil para essa semente. É isso que pedimos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Agora, sempre a gente tem que fazer essa oração porque temos que ter reverência com a palavra de Deus. Leamos, pois. Minha própria visão do sangue precioso é para o meu consolo, mas é a visão do Senhor que garante a minha segurança. Mesmo quando não posso vê-lo, o Senhor vê e passa por mim. Por essa razão, se não me sinto tão à vontade quanto deveria estar, porque minha fé é fraca, ainda assim estou igualmente guardado e seguro, porque os olhos do Senhor não estão ofuscados. Ele vê o sangue do grande sacrifício com o seu firme olhar, e que grande alegria isso nos dá. O Senhor vê o profundo significado interior, a infinita plenitude de todo o significado da morte de seu filho amado. Ele vê tudo com sua lembrança tranquila de justiça feita, e de todos os seus atributos incomparáveis são glorificados. Ele contemplou a criação em seu progresso e disse: isso é muito bom. Mas o que ele diz acerca da redenção em sua completude? O que ele diz sobre a obediência até a morte de seu filho amado? Ninguém seria capaz de imaginar seu deleite em Jesus,
seu descanso no doce sabor que Jesus apresentou quando ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Agora descansemos em tranquila segurança. Nós temos o sacrifício de Deus e a palavra de Deus para criar em nós a sensação de segurança perfeita. Ele passará e deverá passar por cima de nós, pois não poupou seu glorioso substituto. A justiça dá as mãos ao amor, com o fim de proporcionar a salvação eterna a todos que foram aspergidos pelo sangue. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Muitas pessoas não entendem porque o sofrimento de Cristo foi necessário, né? Muitas pessoas se perguntam, mas Deus deixou seu filho morrer? Ou senão, como a gente leu, não poupou antes o seu próprio filho, né? Como não nos dará todas as outras coisas? E é interessante que a gente pense o seguinte: qual seria a dor que a gente passaria aqui de entregar nosso próprio filho por pessoas que não merecem? Ninguém entregaria a si mesmo, quanto mais a seu filho, quando ele tem o poder de fazer todas as coisas. Então a noção humana ela é totalmente contrária a que consigamos entender como a graça do Senhor Jesus Cristo funciona e como o seu amor funcionou de forma vicária. A gente entende que o sofrimento de Cristo foi necessário para que tivéssemos vida e vida em abundância, mas por vezes não compreendemos que esse amor e essa graça de Cristo, ela não é acomodada como nós pensamos em um quadrado ou 4 paredes ou alguma coisa pode nos fazer perder a graça. Não, de forma alguma. O sofrimento de Cristo ele foi necessário. Por quê? Desde o primórdio, dos inícios dos tempos, Deus Pai e Deus Filho concordaram entre si que haveria um pacto de redenção. Esse pacto de redenção ele é firmado entre eles, em que Cristo será demonstrado ao longo da história, para que na plenitude dos tempos ele viesse e morresse de forma sacrificial, certo? Mas por que isso ocorre, Pedro? Bem, veja bem. Primeiramente tivemos o pacto de obras, que foi o pacto firmado com Adão. Qual era a parte de Adão no pacto de obras? Não comer o fruto proibido, né? Que a televisão gosta de colocar como maçã, mas não foi a maçã. Não comer o fruto proibido. Quando Adão decide não cuidar de Eva o suficiente para ela pegar e sendo tentada pela serpente, pegar a árvore, pegar o fruto da árvore e cobiçá-lo, ali já começou o erro. Só ela cobiçar, ver que o fruto era bom aos olhos e aprazível para se comer, aquilo ali já estava a noção do pecado. Não sei se você compreende, mas o pecado ele não é apenas um ponto sujo. Ele não é apenas uma figura matemática falando, ele não é apenas um ponto. Ele é uma linha contínua. Porque você não consegue se desgarrar do pecado, você consegue tornar essa linha mais fina. Até o momento que você consegue torná-la tão tênue que você não consegue analisar, até o ponto que ela é pausada. E aí você conseguiria a santificação, mas a santificação só nos é dada no momento da glória. Voltando ao assunto. Quando esse pecado ele é cometido no Jardim do Éden, né, chamado de pecado original, o homem é deturpado, ele é colocado de forma corrupta em seu coração. Ali existiam vários erros, a gente está comentando sobre isso no estudo expositivo de Gênesis, mas esse erro ele é colocado na humanidade. Então, por que o nome é pacto de obras? Porque era uma atitude de Adão para com Deus, obediência. Adão não teve obediência, logo o pacto de obras foi a ruína. Quando o pacto ele existe, uma parte faz uma coisa, outra parte faz outra coisa, é como se fosse um contrato. É um pacto contratual. Quando Adão peca, a cláusula é a entrada do mal no mundo, que é a entrada do pecado e morte. Quando a morte reina, ela vem reinando, e logo no início, quando as coisas acontecem e quando Eva é culpabilizada por seu pecado, como Adão, como a serpente, Eva recebe uma palavra que a gente chama de proto-evangelho, né? Esse proto-evangelho, na verdade, é uma promessa de que um futuro descendente de Eva
ele haveria de esmagar a serpente. Todos sabiam que a serpente ali era Satanás. Ok, guardamos isso em nosso coração e compreendemos. Começou o mundo da forma qual conhecemos. O pecado, ele deturpou a natureza passou a morrer, a falecer, entrar na espécie de corrupção interna. Animais começaram a se degradar, começaram a atacar o ser humano, as árvores, tudo começou a morrer. A terra se tornou maldita por conta da culpabilidade de Adão. Isso veio acontecendo, mas a promessa foi dada, e a promessa ela é acrescida a cada tempo. Então o pacto da graça vem sendo mostrado. Ele vem sendo mostrado. E o pacto das obras, ele perdeu o efeito. Mas o pacto da graça, ele vem sendo mostrado até a vinda de Cristo, o qual, dando a si mesmo, tomou sobre si nossos pecados e nos salvou. Certo? Isso todo mundo aprendeu no EBD. Mas por que só existia esse termo? Veja bem, conversamos aqui outras vezes acerca da justiça de Deus. Deus é justo. E por ser justo, ele não poderia perdoar o pecador apenas por seu bel prazer. Não que ele não tivesse poder, ele tinha esse poder. Mas se ele assim o fizesse, o que ele conseguiria falar de sua justiça? Porque ele encobriu a multidão de erros apenas por algo de vontade. Então era necessário, na verdade, que houvesse um substituto de Adão. Por isso Cristo entra. Porque Cristo, não vindo da raiz dos homens, ele nasce. E aí ele toma sobre si todo o pecado e toda a infâmia, tendo ele não pecado algum. Ele não tendo pecado, toma tudo isso sobre si e aceita sobre si todo esse pecado. Quando ele aceita sobre si esse pecado, ele nos redime. Porque aquilo que é santo santifica outras coisas, mas nós, por vontade própria, não podemos nos santificar. Por isso que é necessário o advento, que é a vinda de Cristo, e a sua morte na cruz. Porque Deus é um Deus justo, também é amoroso e também é misericordioso. Mas, como eu já falei outras vezes, que juiz poderia ter essas três coisas juntas ao máximo? Bem, se um juiz é justo, ele deve cumprir a lei. Se um juiz é misericordioso, ele deve ter misericórdia com aquele que ele está tratando. E se o juiz é amoroso, ele deve ser longânimo, perdoador. Mas se o juiz perdoa todas as coisas, automaticamente ele não é mais justo. Então, o que é feito? Cristo toma nosso lugar para que a justiça seja feita através de seu sangue, e seu sangue na cruz vertido é o ato de justiça, é a morte a qual todos os humanos mereciam. Dessa forma, Cristo toma sobre si o nosso local, mas ele se torna o amor. Então, Deus é amor porque em Cristo ele fez a salvação. E Cristo nos traz a misericórdia da sua graça. Então, quando a gente trata a ideia do sangue que é passado na porta, na Páscoa, a gente tem que tratar sempre esse termo, a morte vicária de Cristo. E não foi coincidência ter acontecido na Páscoa. Então, quando a gente vê que esse sangue precioso nos foi dado, ele não nos foi dado por merecimento próprio. Ele não nos foi dado porque tínhamos algo, porque tínhamos uma obra, porque éramos bons. Não, de forma alguma esse sangue nos é dado de forma que não merecíamos. Por isso que a graça, como a palavra fala, ela é imerecida. E quando ela é lançada sobre nós, ela se torna irresistível para aqueles que são eleitos em Cristo. Veja bem, um dos pecados que falam que é o pecado imperdoável é a ofensa ao Santo Espírito. De que forma você poderia ofender ao Santo Espírito, uma vez que ele é oferecido a você dentro dele? A rejeição ao Santo Espírito já é por si só um pecado imperdoável. Por isso que a graça é irresistível para aqueles que são escolhidos. Se a rejeição ao Santo Espírito, negar a Deus, negar a Cristo, é o pecado imperdoável, automaticamente não há perdão. Porque você não consegue reconhecer em Cristo o senhorio e a salvação de sua vida.
Então, temos que ter essa noção. Por que temos que ter essa noção? Porque, por vezes, nós nos tornamos apenas autômatos. E a gente acaba entrando nas igrejas e vivendo dentro das igrejas apenas cumprindo uma rotina, sem entender que realmente a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E quando a gente lê um texto como esse, que o sangue é um sinal, veja bem, o sangue é um sinal. O sangue aponta para o sofrimento de Cristo. O seu sangue, por sua vida, o sangue de Cristo, por sua vida, melhor dizendo, ele é algo que ele é substitutivo. Então não alcançaremos graça maior do que essa. Charles Spurgeon, ele fala no seu último parágrafo: agora descansemos em tranquila segurança. Nós temos o sacrifício de Deus e a palavra de Deus para criar em nós a sensação de segurança perfeita. Ele passará e deverá passar por cima de nós, pois não poupou nosso glorioso substituto. A justiça dá as mãos ao amor, com o fim de proporcionar a salvação eterna a todos que foram aspergidos pelo sangue. Então, podemos achar que o mundo está correndo de forma solta. E é um engano de deístas acreditarem nisso. O que são deístas? São pessoas que acreditam que Deus largou o mundo para gerar sozinho e um dia ele vê. Não é isso. Mas o cálice da ira de Deus ele vem sendo enchido. E terá um dia oportuno ao qual Senhor Cristo voltará. E aí temos várias conversas sobre o final das coisas, que é a escatologia. Mas devemos nos encontrar abaixo do sangue do Cordeiro. Então, por isso que Charles Spurgeon fala que devemos nos encontrar tranquilos, calmos e serenos. Porque o sangue que nos foi dado, o sangue que nos comprou, ele é o suficiente para nos remir. Então, a pergunta que nos fazemos é: será que temos valorado esse sangue? Valorizado o sofrimento vicário de Cristo? Valorizado toda essa história e todo o pacto da redenção que foi traçado por Deus pela humanidade? Por amor à humanidade? Ou será que temos simplesmente ignorado tais coisas e vivendo apenas um evangelho de que Cristo morreu, logo podemos todas as coisas, utilizando o texto de Paulo totalmente fora de contexto, né? E vivendo de uma vida baseada em alegrias, em efemeridade, que é o que acontece aqui agora, acreditando que nossa alegria está aqui na terra. Não, desculpa, nós não nascemos para ser alegres. A alegria não nasceu porque ela vem do ser humano ter um estado. A felicidade não é o alvo, o fim do ser humano. Nossa felicidade está em Cristo. E a nossa felicidade em Cristo está na esperança. A esperança de que um dia Ele retornará e que sua morte foi substitutiva para nos dar a salvação. Por isso que a procura da felicidade, vivermos na felicidade ou não termos um sentimento alegre no momento, não nos traz para baixo, não nos traz menosprezados com relação a tudo quanto vivemos. Porque a felicidade é um motivo que vem da salvação. E se a nossa fé está em Cristo, nossa felicidade também está em Cristo. Podemos passar por momentos ruins, mas certamente ainda somos felizes. Ainda assim temos paz. Por isso que essa palavra é tão importante, porque a felicidade, não sendo o alvo, o fim do ser humano não nasceu para ser feliz, e sim para glorificar a Deus, a gente entende que podemos descansar na tranquila segurança a qual Charles Spurgeon fala. A tranquila segurança a qual a justiça foi satisfeita. A justiça deu a mão ao amor. E a misericórdia de Cristo está sobre nós. Espero que dessa forma e dessa feita a gente tenha conseguido passar algumas ideias, né? Que os irmãos tenham gostado. A gente sempre está tentando colocar atualizado semanalmente no Spotify. E temos feito alguns estudos também. E que o Senhor Deus venha nos abençoar com sua graça, né? Vamos, em uma palavrinha de oração, conseguir entregar o nosso sentimento e a nossa vontade de servir a Cristo, entendendo que a sua graça e o seu sangue, que foi aspergido sobre nós, pode nos dar
essa calma e serenidade. E que a nossa felicidade tem que estar em buscar as coisas de Deus. Não uma busca enfreada no sentimento de completude, porque o ser humano nunca será completo se não estiver em Cristo. Certo, irmãos? Oremos, pois. Senhor Deus, vemos a Ti, ó Pai, agradecer por esse dia, agradecer porque tem estado conosco e tem nos ajudado, Deus. Porque a Tua graça, Pai, sobre nós foi superabundante. E onde morava o pecado, ó Pai, agora superabunda a Sua graça. A Sua graça é algo que não conseguimos nem mesmo quantificar, quanto mais qualificá-la, Deus. Perdoe-nos, ó Deus, porque por vezes pecamos e erramos, e nós mesmos nos desgarramos de Ti. Não nos colocamos em visão de servidão, mas em visão de escravos ainda, como se estivéssemos sobre o efeito do pecado, ó Pai. Como se fôssemos afastados de Ti. Que venhamos a ter, Deus, total confiança e garantia nisso, ó Pai, porque a Sua palavra é viva, eficaz, e o Senhor não é homem para mentir, Pai. Então, ó Pai, que a Tua palavra, Pai, faça morada em nossos corações de forma que não venhamos nos afastar de Ti por conta de erros e pecados. Que o Senhor nos ajude a nos afastar desses. Mas quando pecamos, ó Pai, ainda com infelicidade e lágrimas nos olhos, sabemos que o sangue de Cristo é nosso advogado. Cristo é o advogado que se encontra junto a Ti, ó Deus. Então, não nos deixe que venhamos a perder e esmorecer, ó Pai, na fé. Qualifica, quantifica a nossa fé, Pai. Que possamos compreender mais de Ti, estudar mais de Ti, saber mais de Ti, ó Pai. O nosso desejo, ó Pai, é conhecê-lo mais e mais, ó Pai. Temos noção, ó Pai, que a felicidade não é o alvo fim do ser humano. A felicidade é um estado, ó Pai, que alcançamos apenas em Ti. Porque apenas em Ti podemos nos alicerçar para compreender o mundo. E mesmo em momentos tristes, sabemos que somos felizes em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a viver conforme o Teu querer. Ajuda-nos, ó Pai, a alicerçar nossos planos, nossas vontades em Teu coração. Ajuda-nos a viver dessa forma, Deus. É muito difícil, é muito complicado, porque estamos acostumados a jogar em Ti os nossos sonhos e esperar que o Senhor os realize em forma mágica. Mas que não venhamos a fazer mais isso. Que o Senhor nos ensine, nos ajude, ó Pai. O Senhor sempre está pronto a nos amar, mas que o Senhor nos frustre, porque devemos reconhecer que os Seus planos não são frustrados e o Seu caminho é reto. Os nossos desejos, nossos anseios são tão ruins, por vezes, ó Pai, são malignos, porque estão contaminados com a corrupção. Mas, novamente, Pai, que o Seu sangue, ó Pai, nos cubra e nos purifique de todo mal. Agora, Pai, que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós, ó Pai, como sobre todos aqueles, ó Pai, que estão sobre a Tua graça. Em nome de Cristo. Amém. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Agradeço muitíssimo sempre a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar que a gente vai conversar e vai responder. Valeu? E não esquece, no Spotify eu tô lá com o Pedro Suliano, tá? Eu estou tentando arrumar uma forma efetiva de colocar nossos vídeos no YouTube, porque o canal, ele parece que não está dando muitos resultados, então alguma coisa ele deve ter errado, sabe? Por vezes eu fico com um vídeo preso para ser solto lá 2 dias. Então eu estou vendo o que está rolando, mas já tenho vídeos novos. A história dos batistas está lá. A história das doutrinas também. E se Deus quiser, hoje eu já vou esquematizar para gravar mais pregações expositivas e os outros vídeos. Tá ok? Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus. E lembrando, é só curtir que a gente vai estar orando. Valeu? Até a próxima.